Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Realmente não é muito confortável estar aqui, não. Eu sempre fui uma pessoa muito, na minha, retraída, não sou de uma pessoa, como é que se diz, extrovertida, mas desde quando eu converti, Deus, assim, tem colocado no meu coração algumas palavras e a gente tem que enfrentar esse momento aqui, porque Deus coloca alguma coisa no coração da gente. Não porque a gente queira aparecer, não porque é um lugar de destaque, mas é porque é um lugar de encargo, amém? Quero orar outra vez. Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia nessa manhã, eu em especial. Peço que o Senhor use da Tua graça e fale aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra. Queremos ser transformados por ela, Senhor. Queremos ser traspassados, queremos ser transformados, Senhor, pela Tua palavra. Nos abençoa e me ajude, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como o David disse, nós estamos separando alguns personagens na palavra de Deus e procurando discernir qual foi o centro da vontade de Deus para essa pessoa, para esse profeta, para esse servo de Deus. Mas, no caso de Joel, irmãos, nós não sabemos nada de Joel. Nós não sabemos sobre a família dele, não sabemos sobre o emprego dele, o que ele fazia, não sabemos onde que ele profetizou, se foi no reino de Judá, o reino de Israel, não sabemos a época em que ele profetizou. Ou seja, geralmente eu sou muito didático e eu pego a vida da pessoa e separo em épocas e vou discernindo, procurando extrair lições. Mas não tem nada sobre Joel, absolutamente nada sobre a pessoa dele. Então nós vamos focar na sua mensagem. De certa forma, o Espírito Santo omitiu essas informações porque isso não é absolutamente necessário. O que é fundamental no livro de Joel é a mensagem dele. Ou seja, é uma mensagem atemporal. Não importa o local, não importa a época, não importa a pessoa que está trazendo. É uma mensagem de Deus e e o livro não depende dessas informações, mas a sua mensagem continua relevante até para as gerações atuais. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos ler bastante. O livro é bem pequeno, são só 3 capítulos, e eu queria que você, se puder, você me acompanhar. Vamos ler então o capítulo 1. Joel, depois dos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, tem um livro de Oséias, é o primeiro pequeno profeta, ou profeta menor, e depois Joel. Então Joel são 2 livros depois de Daniel. Muito bem. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Ele está falando aqui dos gafanhotos. Os seus dentes são dentes de leão, ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido de sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou e as olivas murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira,
todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Proclamai santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos, e da casa do vosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietos, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Irmãos, a mensagem de Joel fala sobre um período terrível que Israel enfrentou, um período de muitos desastres naturais. E a sua mensagem fala, se nós destrincharmos aqui, versículo 4, nós temos 4 pragas de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Versículos 12 e 20, a falta de chuva. Versículos 19 e 20, queimadas. Isso levou à destruição de todo o cereal armazenado, versículos 10 e 17, das plantações de trigo, cevada, oliveira, figueira, palmeira e macieira, versículos 11 e 12, e a morte do gado e das ovelhas. Ou seja, havia uma carestia de bens alimentícios, uma devastação total. Total. E nessa circunstância, Deus, então, ele envia a sua palavra. Porque é assim que começa o livro de Joel. Palavra do Senhor que veio a Joel. Irmãos, Deus não se cala nesses momentos de desastre. Ele se importa com nós. Ele envia a sua palavra. Ele quer nos dar alguma orientação. E Deus levanta um profeta para interpretar os acontecimentos sob o ponto de vista divino. O que Deus estava dizendo por meio daquelas pragas e da seca. E em toda essa situação, irmãos, Joel compreende que Deus estava operando e convoca o povo ao arrependimento, com choro, com lamentação, com clamor e com jejum. Irmãos, o mundo passa por muitos desastres naturais. O que Deus está querendo nos dizer? Geralmente, quando essas coisas acontecem, você tem os otimistas, nós vamos superar e nós vamos novamente prosperar. Você tem os pessimistas, e a coisa só vai piorar. Para outros, tanto faz. E outros dizem, isso aí é questão do aquecimento global, isso aí não tem nenhum significado espiritual, não. Mas, irmãos, o que Deus está querendo falar com essas circunstâncias? Deus está falando. Este livro, irmãos, nos ensina que nós devemos aprender a ver a mão de Deus nas circunstâncias e que a mensagem divina pode vir por meio de um desastre natural. Pois Joel associa as diversas pragas de gafanhoto e a seca como sendo o juízo de Deus sobre os pecados do povo. Portanto, irmãos, sempre quando há uma tragédia, nós precisamos parar e refletir. Deus, o que o Senhor está querendo falar? Porque, irmãos, é um passarinho que cai, não cai sem a vontade do nosso Pai Celeste. Então, Deus, ele fala também através das circunstâncias. Portanto, qualquer evento traumático da natureza, sejam terremotos, enchentes, incêndios, etc., deve nos levar como povo de Deus a ver a mão de Deus trazendo juízo e a nos fazer refletir e nos voltar para o Senhor. Esse é o capítulo 1, desastre, devastação total. E aí Deus levanta um profeta para dizer, não do ponto de vista natural, o que os meteorologistas dizem, não. Qual que é a visão de Deus sobre essa situação?
E Joel chama o povo ao arrependimento, ou seja, há um motivo pelo qual eles estavam passando aquilo dali. E o profeta chama o povo de Deus ao arrependimento. Esse é o capítulo 1. Vamos para o capítulo 2, versículos de 1 a 11. Você acha que vai melhorar a situação? Piorar, a palavra vai ficar mais pesada ainda. Capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai um fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelo cimo dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram um restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele tremem os povos. Agora, o profeta não está falando dos gafanhotos, não, irmãos. Está falando de um exército que virá. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua escurecem, as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Presta atenção nessa palavra aqui desse último versículo aqui. Porque muitíssimo grande é o seu exército. É o exército de Deus. Porque poderoso é quem executa as ordens do Senhor. Irmãos, o capítulo 2 fala do grande e terrível dia do Senhor. Esse é o tema do profeta Joel. O grande e terrível dia do Senhor. Joel está querendo dizer o seguinte: olha, o que vocês estão passando é apenas uma amostra grátis do que vai ser o grande e terrível dia do Senhor. O que está acontecendo aqui é uma pequena amostra como que vai ser no futuro. E se você estudar, irmãos, essa expressão, o dia do Senhor, mencionado tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, será um dia especial na história humana e nada do que já aconteceu pode ser comparado a ele. Ocorrerá no fim dos tempos e será um dia de trevas, escuridão, angústia, julgamento, ira e vingança divina contra todos os inimigos de Deus. Alguns creem que esse dia ou época será o período da grande tribulação, em que Deus derramará as 7 taças da ira de Deus sobre os habitantes da terra e culminará com o retorno visível do Senhor Jesus no momento em que todos os inimigos de Deus serão destruídos. Zacarias capítulo 4, Apocalipse capítulo 19. E Joel diz: o dia do Senhor está próximo. O que vocês estão vendo aqui é apenas um pequeno exemplo do que será esse dia. Esse dia vai ser terrível. E toda a profecia, irmãos, fala sobre futuro, tá certo? Então, Joel não está falando sobre o que estava acontecendo, não. Toda a profecia fala sobre futuro e toda a profecia tem uma aplicação breve e uma aplicação futura. Então, Joel está falando o seguinte: olha, isso aqui, o dia do Senhor não chegou, não. O dia do Senhor vai chegar e vai ser um exército invadindo aqui Jerusalém e destruindo tudo. Ou seja, aquela profecia de Joel, ela tinha um cumprimento próximo que ou significava a invasão dos assírios sobre as 10 tribos da nação de Israel, ou a invasão dos babilônicos sobre as 2 tribos, a nação de Judá.
Havia um cumprimento próximo, algumas centenas, talvez uma centena de anos mais à frente, o dia do Senhor ia vir de uma maneira terrível sobre Jerusalém e sobre o povo de Deus. E aquele era um exército de Deus, irmãos. Era Deus que ia trazer juízo sobre o seu povo. Tá? E tem uma aplicação também distante àquela profecia, que são as pragas do Apocalipse. Então toda profecia tem sempre duas aplicações. Uma num futuro próximo e outra num futuro distante. O futuro próximo era a invasão e a destruição de Jerusalém por um exército estrangeiro. Provavelmente por causa disso, porque ele cita Jerusalém, provavelmente ele era da nação de Judá, as duas tribos ali, Benjamim e Judá. Irmãos, essa é uma mensagem difícil de pregar. Já pensou Deus te levantar só para você falar de desastres? Será que nós teríamos essa coragem, irmãos? Nós só gostamos de dizer coisas boas para as pessoas. Mas você sabe qual que é a diferença dos verdadeiros profetas para os falsos profetas? Os profetas verdadeiros, como Joel, profetizam mensagens duras e a chamada ao arrependimento. Mas os falsos profetas só profetizam coisas boas e bênçãos na vida de outros. É verdade, vai vir aí uma palavra de esperança também, mas vou chegar lá. Tá? Então a diferença do verdadeiro e do falso profeta é essa. O falso profeta é só palavras de bênção. Agora o verdadeiro profeta tem que ser um homem de verdade. Tem que dar uma palavra dura. Imagino a dificuldade aqui. Já pensou tudo destruído e ainda Deus levanta um homem para falar? É Deus que está fazendo isso? Vocês se arrependam? Então nós precisamos compreender, irmãos, que a mensagem de Deus ele não vem só através de palavras. Nós precisamos enxergar a mensagem de Deus através das circunstâncias da nossa vida. Às vezes nós estamos levando pancada. Nós precisamos examinar o nosso coração na presença de Deus. Senhor, tem alguma coisa errada na minha vida? Será que tem? Senhor, sonda o meu coração. Se tem algo que eu preciso acertar, me fala. Às vezes não tem, irmãos. Às vezes não tem. Não necessariamente diz que tem, como por exemplo no caso de Jó. Não tinha nenhum problema com aquele homem ali, não. Então, quando não tem problema e você enfrenta muitas lutas, irmãos, isso não é perda, isso é poda. Lembra lá? João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Todo ramo que dá fruto, que está em mim, dá fruto, o Pai o poda. Irmão, se a sua vida, é claro, todos nós temos nossos pecados, nossas dificuldades, mas se você não vai diante de Deus, examina, não tem nada, então não é algum pecado. Deus está podando a sua vida. Para quê? Para que você dê mais frutos. Se você for ver o fim da história de Jó, ele teve o dobro de tudo que ele possuía, o dobro de filhos. Então, meu amado, seu coração está em paz, ainda assim é obra de Deus na sua vida. Não é perda, é poda. Isso é muito precioso a gente enxergar sob esse ponto de vista, porque depois a frutificação vai ser maior ainda. Esses são os caminhos de Deus, às vezes a gente não consegue compreender. Mas depois que nós passamos e olhamos para trás, aí, como no livro de Deuteronômio, Moisés olhando para trás e fazendo um retrospecto de tudo, aí você vê, Senhor, eu precisava daquilo, muito obrigado. Porque se não fosse o Senhor, Amados, voltando aqui à questão dos profetas verdadeiros e dos falsos profetas. Cuidado. Se alguém só tem boas notícias para você, isso é a marca distinta de um falso profeta. Porque um verdadeiro profeta igual Joel, ele confronta as pessoas. Ele traz palavras duras. E você precisa, meu irmão, minha irmã, se alguém que você sabe que te ama traz uma palavra dura, não fica chateado com ele, não. Valoriza essa pessoa, porque geralmente as pessoas não têm essa coragem, não.
Às vezes nós precisamos de uma palavra dura, não vou falar com o André, porque ele vai ficar chateado comigo, não, deixa para lá. E eu indo para o buraco, indo para o buraco, indo para o buraco. Irmãos, aquelas pessoas que chegam e me exortam, eu dou o maior valor. Porque se alguém não fizer isso comigo, eu vou para baixo, eu vou para o brejo. O verdadeiro profeta é aquele que te confronta. É aquele que, tudo bem, nós vamos ver aqui a mensagem de bênçãos que Joel vai trazer, e mensagens de bênçãos tremendas. Mas o segundo capítulo dele, em vez de aliviar, ele pesa mais ainda, e ele fala sobre o grande e terrível dia do Senhor que estava próximo. Estava próximo. Vamos continuar? Capítulo 2, versículo 12. Gente, podia ter um relógio ali, falar em tempo, viu? Para o pregador saber direitinho como é que está o tempo dele. 30 minutos? Vamos continuar lendo aqui. Capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbio, para que as nações façam escárnio dele. Porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Irmãos, essa é a terceira parte desse livro. Joel, então, chama o povo ao arrependimento. Capítulo 1, ele fala sobre o desastre atual. Capítulo 2, sobre o desastre que estava próximo. O dia do Senhor está próximo. Agora é uma tremenda chamada ao arrependimento. Irmão, se a igreja orar, as coisas vão mudar. Vão mudar. Nessas situações de desastre, irmãos, é a igreja que faz a diferença no mundo espiritual e também no mundo natural. Portanto, quando nós vimos ou enfrentarmos essas situações, irmãos, nós que somos povo de Deus, nós precisamos colocar a boca no pó e clamar: Senhor, poupa o teu povo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos ajuda. E na sequência nós vamos ver como a situação muda. Quarta parte, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações. Mas o exército que vem do norte, aqui ele volta a falar sobre os gafanhotos, tá certo? Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Lembra da sequidão e do fogo? Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão novamente de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Aquilo era a mão de Deus, aquilo era o juízo de Deus. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente
convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e meu povo jamais será envergonhado. Irmãos, logo depois da chamada para o arrependimento, irmãos, Deus diz: eu vou abençoá-los. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, versículo 25. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho, versículo 24. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, versículo 23. Irmãos, a igreja move a mão misericordiosa de Deus. Mas tem que haver o arrependimento, tem que haver o quebrantamento, tem que haver o clamor, tem que haver o jejum. E Deus, quando Ele vê isso de nossa parte, irmãos, Ele responde, e Ele abençoa, e Ele multiplica a ponto do que aconteceu não ser nem lembrado. Eu vou restituir, e eu não vou só restituir, não, eu vou acrescentar isso e aquilo outro. Irmãos, as bênçãos, por causa do clamor do povo de Deus. Quinta parte, na sequência aí. Lembra que eu disse que o capítulo 1 falava do desastre atual e o capítulo 2 falava da profecia sobre o futuro dia do Senhor? Primeira e segunda parte. Terceira parte, arrependimento. Quarta parte, Deus então resolve o dia presente e profetiza tremendas bênçãos para o futuro. Olha a sequência, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Irmãos, isso aqui é para compensar o grande e terrível dia do Senhor, no capítulo 2 que Joel profetizou. E acontecerá depois que derramarei um espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles a quem o Senhor chamar. Você está conseguindo ver a estrutura do livro? Desastre atual, desastre futuro. Arrependimento, bênção atual e bênção futura. O arrependimento divide o livro, irmãos. E para o desastre atual vem a bênção atual. E para a profecia do grande e terrível dia do Senhor futuro, Deus profetiza uma bênção que nunca aconteceu. Isso começou no dia de Pentecostes. Mas alguns creem que haverá um derramamento mais poderoso e mais pleno do Espírito de Deus antes do Apocalipse. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Deus vai dar uma chance. Deus vai derramar uma bênção como nunca foi derramada antes. E é essa estrutura. Se você pegar até aqui, nós temos 5 partes. Juízo presente e juízo futuro. O arrependimento, bênção presente e bênção futura. Olha como é que Deus é equilibrado. Olha como a palavra de Deus, Deus traz as coisas de forma equilibrada. Joel não profetiza só desastres e coisas terríveis, não, irmãos. Ele profetiza também bênçãos. Mas isso depende da nossa atitude quando a tragédia chega. Lembre-se disso, preste bastante atenção. Quando a tragédia chega, nós temos... Qual é a nossa reação? É reclamar, é murmurar, falar, Deus não me ama mais, Deus desistiu de mim, e não, esse negócio está muito difícil, vou chutar o balde. Não, irmãos, essa não pode ser a nossa atitude, não, irmãos. Porque nós vamos perder o melhor. Quando o desastre bate a porta, é momento de se quebrantar. É momento de, como lá em, se eu não me engano, Lamentações de Jeremias, vem aqui comigo. Capítulo 3, versículo 22. Essa que deve ser a nossa atitude. Irmãos, Lamentações de Jeremias, Jeremias estava descrevendo o desastre ali em Jerusalém. Esse exército que Joel profetizou já tinha devastado. E
Jeremias, Lamentações, estava descrevendo o desastre. Mas preste atenção. Em certo momento do livro ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Lembre, Jeremias está falando isso aqui no meio de uma situação de desastre. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o colocou sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, ousará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Irmãos, é a mesma situação de Joel aqui em Jeremias. O desastre estava feito. Jeremias então diz: coloca a boca no pó, quebranta, clama ao Senhor, porque suas misericórdias não têm fim, porque Ele é bom mesmo no meio da tragédia. Deus é bom. Ô irmão, precisa ter uma fé forte para isso. Precisa ter uma fé forte para isso. Quando morre alguém que você ama, quando você recebe uma notícia terrível, ô irmão, não reclama não, não murmura não, porque você vai perder a bênção se você fizer isso. Você tem que se quebrantar, colocar a boca no pó, falar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E se Deus não mostrar nada, fica em paz então, porque Deus está podando para uma bênção maior, uma frutificação maior em breve. Sequência, voltando lá no livro de Joel. Agora nós entramos, irmãos, no capítulo 3, que é o juízo para as nações. Até aqui Deus tratou com o povo dele. Agora ele fala sobre os juízos de Deus sobre as nações. Eu não vou ler tudo, não. Ou vamos ler, tem um tempo aqui. Capítulo 3, Joel. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha herança entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes, venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre vós, sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para apartar para longe dos seus limites, eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas. Presta atenção nesse versículo. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no dia da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém,
e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo, fortaleza para os filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Irmãos, aqui nós temos praticamente a última parte do capítulo, que é o juízo para as nações. Agora observe a ordem. Primeiro o juízo para o povo de Deus, depois o juízo para as nações. Irmãos, você sabe que o julgamento começa pela casa de Deus? Deus julga primeiro os seus, antes de julgar o mundo. Amados, no Antigo Testamento, os judeus, eles pediam a intervenção de Deus na história, para que Israel fosse elevado acima de todas as nações. Haviam essas promessas para Israel, e os judeus pediam: Senhor, venha o teu dia, Senhor, o dia do juízo. Mas o que eles não compreendiam, irmãos, é que se eles estivessem em situação pecaminosa, isso significaria juízo também para eles. Olha o que diz Malaquias, você não precisa ir lá não, Malaquias capítulo 3, versículo de 1 a 3, preste atenção. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lamadeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Ah, vocês estão pedindo para que venha o dia do juízo? Cuidado, porque Deus em primeiro lugar vai purificar os seus filhos. Israel não sabia disso, Israel queria: Senhor, manifesta, Senhor, volta. Mas o que eles não sabiam é que se eles não tivessem uma posição correta, o juiz ia alcançar eles em primeiro lugar. Isso foi o que aconteceu quando Cristo veio. Eles crucificaram o Filho de Deus e logo após Jerusalém é destruída pelo general Tito e os judeus são espalhados por todas as nações até 1948, em que novamente essa nação é levantada das trevas. Irmãos, muitas vezes nós pedimos pela volta do Senhor: Senhor, volta logo, Senhor, volta. Mas, meu irmão, você sabe realmente o que você está pedindo? A sua vida precisa estar santa nesse momento. Se Deus voltar da maneira que nós estamos perdidos, irmãos. Porque em primeiro lugar ele vai se assentar como derretedor de ouro e purificador da prata. Ele vai purificar os seus. E se nós não estivermos na posição correta, irmãos, o juízo chega primeiro na nossa vida. Primeiro na nossa vida. Como é que está a nossa vida, irmãos? Nós estamos preparados para a volta do Senhor? Será que estamos? Nós ficamos pedindo: Senhor, o mundo está muito difícil, volta logo. Como é que você está? Como é que eu estou? Porque o juízo começa pela casa de Deus. Se você ler lá, 2 Pedro capítulo 3, havia alguns que estavam zombando. Ah, mas há tanto tempo Jesus prometeu que voltava e até hoje nada, as coisas continuam como desde o princípio do mundo. E Pedro então começa a explicar por que Jesus ainda não voltou. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Preste atenção. Pedro estava escrevendo para quem, gente? Para os cristãos. E ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor não está adiando a sua promessa, não. Alguns julgam ela demorada, pelo contrário, ele é paciente para com vocês, igreja. Não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Preste atenção, irmãos. Jesus não voltou ainda por nossa causa. Porque nós não estamos preparados ainda, irmãos. Porque se ele voltar da maneira que nós estamos, o negócio vai ser feio para o nosso lado, porque o juízo começa pela casa de Deus. Então, irmão, irmã, e eu falo isso para mim em primeiro lugar, vamos arrumar as nossas vidas. Você quer que Jesus volte? Primeira coisa, olha como é que você está e resolva os seus problemas. Enquanto você está a caminho,
Resolva com seu adversário, porque senão o adversário vai te entregar ao juiz e o juiz vai te julgar e a coisa vai ficar difícil. Então, amados, é por nossa causa que Jesus não voltou ainda, porque a igreja não está preparada, porque o mundo já passou da hora do juízo de Deus vir sobre esse mundo. Mas ele é longânimo para conosco. É claro que também para com as pessoas do mundo, Deus está dando uma chance. Mas, em primeiro lugar, está sendo paciente para conosco, irmãos. Não é para com os outros, não. É para conosco. E é muito interessante que nesse capítulo 3, quando ele fala sobre o juízo das nações, ele fala para o seu povo, diga ao fraco, eu sou forte. Oh, amados, nós podemos achar que nós somos muito fracos, que nossa vida não faz diferença nenhuma, mas quando vem o juízo de Deus, Deus fala para diga ao fraco, eu sou forte, porque somos nós é que vamos ajudar as pessoas, porque as pessoas do mundo não têm a Deus, não têm esperança. E por mais fraco que você seja, você tem que dizer, diga ao fraco, eu sou forte, porque Deus vai usar você no meio da tragédia. Vai usar a igreja no meio da calamidade. Porque esse é o instrumento que Deus tem aqui na terra. Diga ao fraco, quando o juízo de Deus vier sobre as nações, diga ao fraco, eu sou forte. Porque nós vamos fazer diferença quando o juízo de Deus vier sobre as nações. Irmãos, nós precisamos lembrar disso. No dia da calamidade, somos nós que Deus vai usar. E o livro, então, termina com a mensagem final de esperança. Versículo 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão moço e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em Jerusalém, de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Irmãos, o livro termina com uma tremenda promessa de esperança. E o verdadeiro profeta, irmãos, não é só aquele que traz a mensagem dura, é aquele também que traz a mensagem de esperança. Essas duas coisas precisam estar juntas. Se você for ver, estudar todos os profetas do Antigo Testamento, sempre há esses dois aspectos. Uma palavra dura, mas depois termina com uma palavra de esperança, uma palavra de bênção. Esse é o verdadeiro profeta. Eu lembro, quando eu reunia na minha antiga igreja, eu era um dos presbíteros lá, e uma vez uma irmã, mais ou menos recém-convertida, pediu uma reunião com os presbíteros. E nós nos reunimos para ouvi-la, né? E aí ela falou o seguinte, olha, Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu é o seguinte, esse lugar vai fechar. Aí eu falei com ela, só isso? Parou aí? Só isso. Eu falei, minha irmã, o profeta, ele não só traz a palavra da desgraça, ele mostra o problema e aponta para a cura. Não adianta falar, eu vou dar outro exemplo aqui. Uma irmã em Cristo, ela tinha uma empregada que era crente, essa irmã em Cristo. E um dia essa empregada chegou em casa apavorada. Ela estava transtornada. O que foi? O que aconteceu? Um profeta na minha igreja disse que eu vou morrer. Irmãos, isso não é de Deus não, irmão. Isso não é de Deus não, meu irmão. O profeta, o verdadeiro profeta, é verdade, ele traz palavra dura, mas sempre termina com uma palavra de esperança. Eu falei para essa irmã, olha querida, você está nova na fé, você tem um dom profético, mas você precisa aprender que Deus não traz só uma palavra de juízo. Ele mostra onde que está o problema e dá tempo para a gente resolver e profetiza a bênção se a gente se arrepender. Cuidado com profecia. Cuidado. O falso profeta, ou ele só tem coisas boas para falar, ou ele só tem juízo. Mas o verdadeiro profeta de Deus precisa equilibrar essas duas coisas.
Porque a profecia é para exortar, mas é também para consolar. E, finalmente, para edificar. Então, nós vemos Joel começando com uma palavra duríssima, mas ele termina falando de bênçãos tremendas. Irmãos, o que nós podemos aprender com a vida de Joel? Qual foi o centro da vontade de Deus para a vida desse homem? Foi desempenhar o papel de um verdadeiro profeta, que denuncia o erro, não tem medo de homens, mas também mostra onde está o problema, aponta o caminho de solução e traz uma palavra de bênção se o quebrantamento vier. Como é que essas coisas podem se aplicar a nós, irmãos? Em primeiro lugar, em relação às outras pessoas, nós precisamos pregar a palavra de Deus, irmãos. O grande dia do Senhor está chegando. Nós precisamos trazer essa palavra de salvação. Olha, o juízo de Deus vai vir, mas Deus, Ele é bom, Ele mandou o Filho dele para pagar os nossos pecados. Ele não quer que nenhum pereça. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho, porque se você tirar 2 versículos aqui do livro de Joel, você vai entender essa mensagem do evangelismo. Primeiro, capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E no capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, em relação aos outros, irmãos, como é que nós aplicamos essa mensagem de Joel para a nossa vida? Nós precisamos falar que o dia do juízo vai chegar, mas falar também que há uma solução, que Deus enviou o seu Filho amado, e Ele quer nos livrar disso, e Ele quer nos abençoar. Qual que é a chave? É o arrependimento. Arrepende. Volta-se para Deus, porque Deus é muito misericordioso. Então, em relação aos outros, irmãos, essa é a lição que nós precisamos aprender com Joel. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos falar do juízo vindouro, falar do que é necessário fazer para se livrar disso e dar palavras de bênção. Olha, se você aceitar Jesus, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você não só vai ficar livre do juízo eterno, mas Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Primeira coisa, em relação a nós mesmos, irmãos. Santificação. Se nós sabemos que o Senhor está voltando, que Ele vai voltar, irmão, vamos colocar nossa casa em ordem. Nós precisamos nos santificar. Porque senão, como vimos na história de Israel queria muito que o Messias viesse. Porque eles só pensavam que o Messias iam colocar o povo de Israel no topo das nações. É verdade, isso ainda vai acontecer. Mas eles não estavam numa situação boa quando o mensageiro da aliança chegou. Isso significou juízo para o povo de Deus. Vamos pedir pela volta de Jesus? Vamos. Mas, irmãos, vamos olhar no espelho. Vamos exortar os irmãos. Irmão, você está vendo alguma coisa errada na minha vida? Por favor, me fala, me exorta. Não deixa de me... Eu acho que eu já falei algumas vezes isso, né? Tanto para o David quanto para o... Irmãos, se vocês estão vendo alguma coisa errada na minha vida, por favor, me fale. Porque nós temos pontos cegos, nós não conseguimos enxergar algumas coisas. Né? E nós precisamos, irmão, é por isso que nós precisamos dos irmãos e das irmãs. Vida de igreja, às vezes, é difícil. Não é fácil. Jesus disse, eu não vim buscar santos, mas pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Irmãos, a igreja é um grande hospital, cada um com a sua enfermidade, com o seu pecado especial. Não espera pessoas ideais dentro da igreja, não, porque é aqui que o médico dos médicos está nos tratando. Então, a vida comunitária, algumas vezes é difícil, irmãos. Mas só tem solução aqui no meio do povo de Deus. Só aqui. Só que você é consolado, só que você é exortado, só que você cresce, você se aperfeiçoa, sozinho. Isso não vai acontecer, não. E quando o Senhor voltar, não vai ser fácil, não. Então, amados, essas são as 2 mensagens que eu creio que nós precisamos aprender em relação a Joel. Nós precisamos falar do grande dia do Senhor. Nós precisamos apontar a solução que é o arrependimento. E nós
precisamos profetizar a bênção, que Deus quer abençoar. E nós precisamos também olhar para nós mesmos e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me santifica. Não desiste de mim, não, Senhor. Insiste mais. Se não tem ninguém com coragem de colocar o dedo na minha cara aqui, levanta alguém de fora, Senhor. Faz alguma coisa, me sacode, porque isso é bênção para as nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe.